E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, novamente, eu estarei fazendo uma lista de ações, uma lista de 10 empresas, trazendo um filtro aqui para vocês. E o filtro desse vídeo se baseia no patrimônio líquido negativo dessas empresas. São empresas que estão sendo negociadas a um patrimônio líquido negativo, ou seja, elas fizeram tantas dívidas e têm uma alavancagem tão elevada e a situação está tão complicada para elas que elas ficaram com um patrimônio líquido negativo, numa situação complicadíssima. Lembrando que são empresas extremamente arriscadas, é melhor você passar longe. Às vezes, mais importante do que você saber qual empresa investir, você também tem que saber qual ficar longe. Isso é tão importante quanto saber escolher as melhores empresas. Lembrando também que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum desses ativos aqui apresentados. Se trata apenas de um vídeo informativo. E a plataforma de estudos que eu utilizei e venho utilizando para analisar as ações é o Investing Pro. Através do Investing Pro você tem acesso às informações mais específicas que você possa imaginar com relação às ações. Lembrando que dificilmente você vai ter acesso a essas informações com sites gratuitos por aí. O Investing tem informações sobre todas as ações do mundo inteiro. Não apenas empresas brasileiras, como empresas americanas e de qualquer país que você possa imaginar, trazendo detalhes e filtros dos mais específicos que você possa imaginar. Você pode digitar literalmente qualquer informação que você irá conseguir encontrar no Investing Pro. Além de você ter acesso também a carteiras prontas de investimento baseado no seu perfil de risco, do mais arriscado até o mais conservador, dando tanto momento de entrada como de saída dessas empresas, utilizando inteligência artificial, se baseando em qualquer informação técnica com relação à empresa que você levaria muito tempo para analisar manualmente. Enfim, se você estiver interessado nesse plano, você pode ter acesso a ele com 15% de desconto através do cupom aqui do nosso canal Cadori Pro ou no link aqui da descrição desse vídeo. E passando para a 10ª colocada aqui da nossa lista, nós temos a Sansui, a SNSY5, que hoje está sendo negociada a R$ 4,12 por ação. E para quem não conhece, a Sansui S.A. Indústria de Plásticos é uma empresa brasileira que atua na produção e comercialização de laminados flexíveis de policloreno, de vinila e plásticos. O portfólio da companhia é composto por diversos produtos, como lonas de PVC, armazéns infláveis, tubos de irrigação e tanques de armazenamento de água para o setor agrícola. Realmente a situação está complicada. A empresa tem 2 pontos negativos, um positivo e um neutro. A empresa opera com carga de dívida extremamente significativa e está queimando muito caixa. Além de tudo, está sendo negociada um múltiplo de valuation de receita relativamente baixos, e as obrigações de curto prazo estão superando os ativos líquidos. E olhando os indicadores fundamentalistas da empresa, realmente a situação está complicada. A empresa tem um retorno com dividendos zerado, uma relação PL negativa de menos 1,2 vezes devido aos prejuízos que está tendo, uma receita de 900 milhões aproximadamente e um prejuízo acumulado de mais de 40 milhões de reais no período. E a 9ª colocada é a PDGR3, a PDG Realty, uma ação que vem caindo faz muito tempo. A empresa faz eternos splits, reduzindo cada vez mais o tamanho da empresa. Ela está cada vez mais reduzindo de tamanho e a sua queda é literalmente infinita. E para quem não conhece, a PDG Realty Empreendimentos e Participações atua no ramo imobiliário no Brasil. A empresa está envolvida com aquisição de lotes, incorporação imobiliária e construção e venda de unidades residenciais, comerciais e terrenos. E os pontos da empresa são totalmente negativos. Ela opera com carga de dívida significativa, enfrenta dificuldades para pagar os juros das suas dívidas e queima caixa de maneira extremamente acelerada. E o único ponto positivo é que teve um retorno na semana. Lembrando que apenas movimentos especulativos, porque a tendência da empresa tem sido apenas de queda. E olhando as métricas da empresa, a gente começa a entender o porquê.
Em termos de cotação, a empresa basicamente tem uma queda de 100%. Chegou até a bugar o sistema, tamanha a queda. A empresa perdeu mais de 2 bilhões em valor de mercado desde que abriu capital, pelo menos nos últimos 10 anos, considerando. Tem um retorno de dividendos zerado, porque nem sequer lucro tem, uma relação PL também zerada, por não ter lucro, uma receita de mais de 100 milhões, porém um prejuízo que passa dos 460 milhões de reais no acumulado anual. E a próxima empresa aqui da nossa lista é a CEED3, que é a Companhia Estadual de Distribuição de Energia, atuando na distribuição de energia elétrica no Brasil, fornecendo energia elétrica em 72 áreas dos 497 municípios gaúchos, abrangendo uma área de aproximadamente 87 mil quilômetros quadrados. E os indicadores são totalmente negativos. O IFR sugere que a ação está em território sobrecomprado. A ação é geralmente negociada com alta volatilidade de preço. O preço da ação geralmente se move na direção oposta ao mercado, e os ativos líquidos superam as obrigações no curto prazo, o único ponto positivo. Nos últimos 10 anos, a empresa tem uma desvalorização de mais de 56%. Seu retorno de dividendo não existe porque ela dá prejuízo, tem uma relação PL negativa também por dar prejuízo, uma receita que passa de 5 bilhões e um prejuízo acumulado que passa de 470 milhões de reais. E a próxima ação aqui da nossa lista são três ações da mesma empresa, a Braskem 6, 5 e 3. Estou falando da Braskem, que tem um patrimônio líquido negativo de menos 4 bilhões de reais, uma situação muito complicada. A Braskem S.A., em conjunto com suas controladas, produz e comercializa resinas termoplásticas. A empresa está operando com carga de dívida significativamente alta, está enfrentando dificuldades para pagar os juros das suas dívidas, está queimando caixa de maneira extremamente rápida e acelerada, e a ação foi bastante impactada nos últimos tempos. E olhando a sua cotação, percebemos que ela foi e voltou. Teve uma supervalorização entre 2015 e 2021 e depois devolveu basicamente todo o retorno que teve nesse tempo. Hoje ela acumula uma desvalorização de 5% em um período de 10 anos. A empresa valeu R$ 56 em 2021 e hoje está apenas cotada a um valor muito mais baixo de apenas R$ 8,94 por ação. Ela tem um retorno de dividendos praticamente zerado porque não está dando lucro, tem uma relação PL de negativa de menos 0,8 vezes, situação complicadíssima, uma receita alta de mais de 70 bilhões, porém um prejuízo extremamente elevado que passa dos 10 bilhões de reais no acumulado, uma situação complicadíssima para a empresa. E a próxima ação que eu vou trazer aqui na nossa lista é a PMAN3, a Paranapanema, que tem um patrimônio líquido negativo que passa de 6 bilhões de reais, é uma situação complicadíssima para a empresa. A Paranapanema produz e comercializa cobre e seus derivados no Brasil e também no exterior. Seus produtos incluem vergalhões, arame trefilado, ácido sulfúrico, óleo, silicato de ferro e lama de anodo, da qual são extraídos metais preciosos, conexões de cobre e bronze para água quente e fria, enfim, uma infinidade de produtos. Porém, a ação é geralmente negociada com altíssima volatilidade de preços na bolsa de valores, sofre com margens fracas de lucro bruto, as obrigações de curto prazo superam os ativos líquidos e a ação teve baixo desempenho nos últimos meses e anos. Tanto que nos últimos 10 anos a ação tem uma desvalorização de mais de 96%, tem um retorno com dividendo zerado, relação PL negativa, receita passa de 500 milhões de reais, porém o prejuízo chega a quase 2 bilhões no acumulado anual. E a próxima empresa aqui da nossa lista que a gente vai trazer é a RPMG3. É a refinaria de petróleos de Manguinhos, que está em recuperação judicial e é uma empresa brasileira que atua principalmente no refino de petróleo. A companhia atua na operação de uma refinaria de petróleo localizada no estado brasileiro do Rio de Janeiro. A empresa no momento possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, pelo menos, porém sofre com margens fracas de lucro e é negociada um múltiplo de valuation relativamente baixo. As obrigações de curto prazo superam os ativos líquidos da empresa.
A empresa tem uma desvalorização em 10 anos de 44%, um retorno com dividendos zerado, relação PL negativa, receita de mais de 7 bilhões e um prejuízo acumulado que passa de 1 bilhão de reais. E a próxima empresa aqui da nossa lista que eu estarei trazendo é a OSXB3, a OSX, hoje cotada a 2,58 e com um patrimônio líquido negativo que passa dos 8 bilhões de reais, uma situação bem complicada. E para quem não conhece, a OSX Brasil, antiga EBX Brasil, é uma holding brasileira do setor de petróleo e gás. A companhia fornece equipamentos e serviços para a indústria offshore de petróleo e gás. A companhia atua em 3 setores: construção naval, afretamento de unidades de exploração e produção e serviços de operação e manutenção. No setor de construção naval, a companhia atua na construção, montagem e integração de unidades, como plataformas fixas e flutuantes de produção e sondas de perfuração. A empresa está praticamente abandonada, ela opera com uma carga de dívida líquida extremamente alta, pode enfrentar dificuldades para pagar os seus juros de curto prazo das suas dívidas, está queimando caixa de maneira muito elevada e as obrigações de curto prazo estão superando os seus ativos líquidos. A empresa tem uma desvalorização de quase 90% nos últimos 10 anos. Além de tudo, tem um retorno de dividendos zerado, relação PL de apenas zero, porque não está dando nem sequer lucro, receita de mais de 60 milhões de reais e um prejuízo que passa de 1 bilhão de reais no acumulado. Próxima ação da nossa lista é a OIBR3. Também tem a OIBR4. A OIBR3 está sendo negociada a 64 centavos e a OIBR4 a 9,22, porém em termos proporcionais. A empresa tem um prejuízo muito alto nesses últimos anos e está chegando a um patrimônio líquido negativo de menos 14 bilhões de reais, uma situação muito exagerada. Para quem ainda não conhece, que eu acho difícil, a OSA, juntamente com suas controladas, presta serviço de telecomunicação no Brasil e também no exterior. A empresa oferece serviços de telefonia fixa, serviços de longa distância nacionais e internacionais e serviços de manutenção e reparo. A empresa opera com uma carga de dívida extremamente elevada, queima caixa de maneira muito intensa, a ação é geralmente negociada com altíssima volatilidade na bolsa de valores e ela sofre com margens fracas de lucro bruto. A empresa tem uma mega desvalorização de mais de 99% no acumulado dos últimos 10 anos, um retorno de dividendo negativo, praticamente não vem pagando nada, a relação PL também zerada, receita de mais de 2 bilhões e um lucro aqui, segundo uma questão contábil, de 14 bilhões de reais, só não vá se enganar porque é um fator não recorrente. E a segunda colocada da nossa lista é a Gol. A Gol 4, Gol Linhas Aéreas, com patrimônio líquido negativo que passa de 27 bilhões de reais, uma situação muito complicada. E agora já passando para a primeira colocada, que é semelhante, praticamente a mesma coisa, do mesmo setor, é a Azul 4, hoje cotada a apenas 94 centavos e com patrimônio líquido negativo, passando de 28 bilhões de reais, uma situação extremamente alta e exagerada de deterioração de valor. Para quem não conhece ainda, a Azul S.A., em conjunto com suas subsidiárias, presta serviços regulares de transporte aéreo no Brasil. Em 31 de dezembro de 2022, a empresa operava aproximadamente 1.000 partidas diárias para 158 destinos diferentes por meio de uma rede de 300 rotas sem escala, com uma frota operacional de 177 aeronaves e uma frota contratual de passageiros de 194 aeronaves. A empresa está sendo geralmente negociada com altíssima volatilidade na bolsa de valores. É um player proeminente no seu setor, mas nem por isso não deixa de enfrentar problemas. Os analistas não esperam que a empresa seja rentável nos próximos anos. E olhando sua cotação nos últimos 10 anos, a desvalorização é muito forte, mais de 96% de desvalorização. Retorno de dividendo não existe, relação PL é negativa, receita é alta de mais de 20 bi, porém o prejuízo passa de 6 bilhões no acumulado, uma situação complicadíssima. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva.
Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.